Deus é bom O tempo inteiro. o tempo todo. Glória a Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Good afternoon. Good morning. A gente não sabe onde vai parar o vídeo, né? Vamos falar em todas as línguas, né? Sayonara. Deus é bom. Cheio das gracinhas, né? Não fala isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pessoal chegando aí, nós vamos... Boa noite, Amarildo. Senhor Amarildo de Curitiba. Deus abençoe a tua vida aí, seu marido. Que Deus te abençoe. Jones Cristiane. Glória a Deus. A gente falou na semana passada sobre... Vamos ver se você lembra. Sobre posição de A herdeiro? gente terminou a questão da herança, exatamente. Era o que eu ia Isso. falar. A gente terminou de falar sobre posição de herdeiro, Isso. né? E essa semana nós vamos começar um novo assunto, né? Na realidade, a gente vai falar desse assunto aqui. É um assunto muito extenso, que envolve muitas coisas, mas ele é muito importante, né? Na estrutura cristã da família, né? Porque a família precisa ser estruturada. E para ser estruturada, uma família é uma coletividade, as pessoas têm que conviver em paz, têm que conviver e saber conviver. Saber conviver com sabedoria. Isso é muito importante, amém? Então nós vamos falar sobre o perdão na família, o perdão no casamento, o perdão, meu irmão. Porque o perdão, a gente sempre volta, né? Não tem como. A gente sempre volta para o perdão. E o perdão ele é fundamental, principalmente nessa fase que nós temos vivido, para melhorar a imunidade. É isso aí. Então, a ausência de perdão, ela causa muitos danos, né? E nós vamos falar sobre isso. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós Sim, queremos te oferecer, Senhor, a nossa vida, Amém, nessa noite, Pai. oferecer esse tempo para que o Senhor fale conosco de maneira específica Amém, e pessoal. Senhor, amém. Coloca em nós, Senhor, a tua audição aberta para que a gente possa ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Nos ensina, Pai. Nos instrua, nos dá, Senhor, Sim, as Pai. Escrituras como rema, como revelação especial da parte do Senhor para Amém, nós. Senhor. Coloca em nós, Senhor, o teu sangue e o teu Espírito tenha liberdade de sondar Sim, Pai. o nosso coração. Que todo espírito maligno seja amarrado, amordaçado e que queira atrapalhar ou roubar essa palavra, Sim, Pai. seja expulso da nossa vida, de cada pessoa, de cada família e de cada casa, Pai. Aonde quer que a tua palavra chegar, Senhor, que seja quebrado o Sim, jugo Pai. e que haja libertação e cura para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Essa questão do perdão, ela é fundamental para um bom relacionamento familiar. Ela é fundamental para tudo, né? O perdão, ele é uma atitude, né, que deve ser tomada para que os relacionamentos fluam. Nós convivemos em família, nós estamos num momento em que as pessoas estão estressadas, né? Existem vários estudos que é essa questão, né, de estar virtual, cansa demais, desgasta demais. E assim, como a família, né, é a base de tudo, existe muito ataque para que as pessoas tenham seus relacionamentos rompidos. Porque quando nós estamos em unidade, quando nós não nos sentimos sozinhos, a gente consegue lidar muito melhor com as circunstâncias, com as situações, do que quando a gente está rompido. E a palavra de Deus fala que uma casa dividida, ela não subsiste. E a ausência de perdão faz com que aconteça uma divisão. Então, nós vamos ler aqui Mateus 18, de 22 em diante,
e vamos falar sobre o que Jesus aborda sobre o perdão, amém? Então, no verso 22 fala assim, Jesus lhes disse, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Antes foi perguntado quantas vezes nós temos que perdoar. 70 vezes 7. E vezes no original são inúmeras, ou seja, quantas vezes forem necessárias. E em seguida, ele conta a parábola do credor incompassivo, que fala assim, portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Primeira coisa que a gente vê nessa parábola, que é assim, que a ausência de perdão pode custar a vida de alguém. A ausência de perdão, ela está vinculada à vida. Em nenhum momento foi colocado aqui de buscar bens, qualquer coisa que representasse um valor financeiro. Sim. Mas a vida. Então, acho que o primeiro ensinamento de Jesus aqui é que não perdoar compromete a vida de outras pessoas. A vida de outras pessoas. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo lhe pagarei. Então, movido de compaixão, o que é compaixão? É minimizar a dor do outro. Então, o Senhor entendeu que aquele servo estava sofrendo. E ele buscou minimizar a dor, teve compaixão dele. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, um dos seus colegas de trabalho, que lhe devia 100 denários, ou seja, muito menos do que ele devia ao seu senhor. E lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo, paga-me o que tu me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe dizendo, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Ou seja, ele teve a mesma atitude do que essa pessoa que foi perdoada pelo seu senhor. Ele, porém, não quis. Não quis. Então, perdoar é uma questão de decisão. Eu tenho que querer perdoar. Antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que lhe foi feito. O seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Então, essa parábola é uma parábola extremamente forte. A ausência de perdão pode causar a vida, pode aprisionar. E tem a liberação, a autorização de Jesus para que atormentadores venham sobre a vida de alguém. Então, esses atormentadores são demônios que atuam em várias áreas. Em várias áreas. À medida que eu não perdoo, e é forte isso, eu posso colocar não só a mim, mas como a minha família com risco de estar aprisionada também. Pode liberar demônios. Pode liberar demônios para todo mundo. E atormentador, pensa assim, não é um demônio que vai atuar de forma pontual.
ele vai atormentar Em várias áreas. em várias áreas, principalmente na questão da saúde. É uma área que é extremamente afetada, porque a ausência de perdão é aquela mágoa, né? Aquele ódio, às vezes, aquele ressentimento, ele causa um dano físico, porque é algo que, né, eu tenho que engolir, algo que eu não coloquei para fora, algo que eu não liberei, ele pode acarretar numa doença física. Sim. E o que acontece dentro de uma família? A ausência de perdão faz com que as pessoas comecem a se dividir. Porque as pessoas começam a tomar partido de um lado ou de outro. Tudo por causa da ofensa. Tudo por causa da ofensa. E os familiares que não tem nada a ver com a situação diretamente começam a ter problemas E a se envolver. Né? e a se envolver na situação de não perdoar. Fica uma divisão na família. Isso. Porque uns dão razão para um lado e outros dão razão para o outro lado. E essa questão da ausência de perdão, nós não sabemos, né? O dia de amanhã. Sim. E perder uma pessoa que nós estamos rompidos, isso causa um estrago tremendo, tremendo na vida dessa pessoa. Nós temos, né, o exemplo, a gente estava até conversando antes, de Pedro. Né? Pedro negou a Jesus, os principais, né, amigos de Jesus, né? Quem era próximo a Jesus? Pedro era uma pessoa próxima a Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E aí Jesus avisou sobre a questão, né, que ele ia negá-lo por 3 vezes, antes do galo cantar, ele ia negar. E o que aconteceu? Ele negou, né? Jesus foi morto. Então, assim, pensa, ele tem toda uma trajetória de aproximação com Jesus, de compartilhar de tantos milagres. Ele mesmo, né, antes de ter chamado a discípulo, viveu o milagre, né? Jesus pediu para ele lançar a rede, ele tinha pescado a noite toda. Ou seja, ele teve um relacionamento extremamente intenso com Jesus. Estava ligado. Ele estava conectado com Jesus. Tanto, né, que quando Jesus vai para o Getsemane, né, e pede para que eles orem, né, Pedro, Tiago e João, e eles dormem, porque assim, estava tão forte aquela dor de saber o que Jesus passaria, que emocionalmente eles não estavam suportando, acabaram dormindo, né, com um mecanismo de fuga, de depressão. E aí o que acontece? Ele nega Jesus, Jesus morre. E como é que Pedro fica? Rompido com Jesus, né? Toda uma trajetória de um bom relacionamento, né? De tantas experiências de vida, por uma situação, né, que ele não se atentou. Imagina a culpa que ele sentiu. Exatamente. A culpa, porque a culpa é algo natural quando alguém morre. Isso. Todas as pessoas, né, naturalmente chegam a sentir culpa por alguma coisa que eu deveria ter feito enquanto a pessoa estava viva. Isso. Então você imagina se é uma coisa tão escancarada quanto uma ofensa não solucionada ali, ou seja, a gente tinha uma diferença, mas era da minha família, era meu amigo, era meu irmão, né, meu parente. E isso daí pode causar muitos danos, né, muitos problemas. E assim, o que vai acontecer, né? Quando a pessoa morre, principalmente as pessoas, né, da nossa família, e a gente não resolve pendências com essas pessoas, esses atormentadores, Ele se apresenta. Né? eles se apresentam porque assim a gente não volta no tempo. A gente não consegue voltar no tempo para poder mudar a situação. Então, nesse caso, Pedro, ele não conseguiu pedir perdão para Jesus antes de Jesus morrer e falar assim, olha, me perdoa, eu realmente te neguei, me perdoa. Jesus, sim, lá na cruz liberou perdão para todas as pessoas.
Tanto que ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Então Jesus morreu livre de toda mágoa. De toda mágoa. E Pedro, né, não conseguiu. Isso numa família, gente, é terrível o que vem de atormentador quando morre alguém. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Então nós temos que, como Jesus disse no verso 22 aqui do capítulo 18, temos que perdoar 70 vezes 7. Então não dá para nós deixarmos pendências com as nossas famílias. A Bíblia fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Isso está em Efésios, né? Então Paulo está falando assim, ó, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, não deixa chegar a tua ira e virar noite brigado, dormir, né, sem uma situação resolvida. E aí é uma dica muito boa para você não dar lugar para um atormentador, não dar lugar ao diabo e não dar lugar para um atormentador. Quer dizer, se eu estou com raiva da minha esposa, né, eu preciso solucionar isso ainda hoje. Né? Eu tenho que ter essa consciência, ela tem que ter essa consciência. Mas muitas vezes eu não tenho condições de transferir para ela esse conhecimento, ou seja, eu tenho essa consciência, esse conhecimento, mas ela não tem. Então a Bíblia está falando, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, eu tenho que tratar o meu coração. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer com o meu coração irado. Só que eu tenho que fazer isso hoje. Eu não posso deixar passar para amanhã. Porque dormir com esse sentimento, dormir ofendido, dormir sem orar sobre isso, é um problema. Né? Então, eu posso dar lugar para um atormentador na minha vida. E como eu estou dormindo, eu fico vulnerável. Eu fico totalmente, porque tem uma brecha aberta. Tem um espaço onde o inimigo pode tocar na minha saúde, pode tocar no meu corpo, pode tocar na minha alma, pode trazer um peso, pode fazer uma série de estragos, né? Porque eu dei lugar ao diabo. Então, Jesus, ele já venceu na cruz todos os demônios. Agora, quem pode dar lugar ao diabo somos nós. Como? Falta de perdão. Então, quando a gente deixa o sol se pôr e nós não tratamos dentro de casa, quando a gente sempre cria uma cultura de, eu não falo mais com você, e fica uma semana sem se falar, 2 semanas sem se falar, 3 semanas, né? Alguns dormem na sala e a mulher dorme no quarto, outros dormem no chão, a mulher dorme na cama, e por aí vai. E o filho não fala com o pai, faz mais de mês que não fala com o pai. Isso tudo cria um espaço para o inimigo trabalhar. Então, não se põe o sol sobre a sua ira. Então, não deixa o sol se pôr e você não acertar dentro de casa. Isso. E o sol se pôr, ou seja, é o período de um dia. Porque nasce o sol se põe, sim, ou seja, é a duração de um dia. Uhum. Não dá para deixar passar, né, do dia que aconteceu. E é uma coisa importante, né? Eu tenho que resolver isso rápido. Eu não posso procrastinar esse tipo de coisa. Eu posso procrastinar outras coisas, mas isso não. Por quê? Porque se eu deixar isso aqui para amanhã, quem sabe o que pode acontecer? Porque o diabo pode entrar, a Bíblia está falando, o diabo vai entrar, vai usar a Bíblia, vai usar a palavra de Deus para entrar na minha vida, para entrar na minha casa. Então isso pode ser o começo de uma destruição em um casamento, né? O filho, né, nunca mais fala com o pai nunca mais fala com a mãe, e por aí vai. Então, é importante resolver isso com urgência. Isso é prioridade. Né? Por quê? Porque se você transformar essa cultura de dormir brigado, não conversar mais, ficar indiferente, se você transformar essa cultura em uma cultura de eu vou perdoar todo dia a gente vai fazer uma atitude aqui de perdão se acontecer alguma ofensa, pronto, você criou uma cultura. No começo é difícil, mas depois você consegue estabelecer dentro de casa
aquela cultura de perdão. Por exemplo, né? A gente estava vendo um seriado aí, umas crianças brigando. Aí o pai chega para as duas filhas e fala assim, você precisa pedir desculpa para sua irmã. Na mesma hora que elas estavam brigando, na mesma hora que uma deu um tapa na cara da outra, na mesma hora que uma derrubou o prato de comida da outra. Então, na mesma hora, o pai falava assim, vai lá, pede perdão para ela. Elas estavam chorando ainda. Ó, me perdoa, fala que você ama ela. Eu te amo, né? Agora dá um abraço nela. E abraçou a irmã. Então, o que ele está ensinando para aquelas pequenininhas? Ele está ensinando a cultura do perdão. Agora imagina, uma derruba o prato da outra e o pai e a mãe não faz nada. Quer dizer, elas vão dormir brigadas. Elas vão ficar magoadas. Aquele sentimento está dentro delas. Não sumiu com a noite. Vou dormir, porque eu estou dormindo, não estou sentindo nada, não quer dizer que não está ali. Ah, eu vou tomar um remédio para dormir e pronto. Não existe isso. Você vai acordar e o sentimento ainda está lá. O sentimento não some com uma noite de sono. Ele some quando você encara ele e você tem que tratar de alguma maneira. Você tem que decidir resolver isso de maneira rápida, né? De preferência de maneira instantânea. Porque o que acontece na convivência familiar, várias situações ocorrem, né? Ocorrem o tempo inteiro. Então, assim, não ter essa prática, essa cultura de perdoar, o que vai acontecendo? Vai acumulando, vai chegando num estágio que depois fica insuportável. É difícil conviver. Fica complicadíssimo conviver. E é exatamente isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas se rompam, que as famílias fiquem divididas. Então, aquilo que eu devia usar para abençoar, minha boca para abençoar, eu acabo usando para amaldiçoar o meu familiar. Sim, exatamente. Então, o quanto isso, né, gera de estrago, gera de dano. Dentro da nossa vida emocional, irmão, a gente tem um copo. E emoções são cumulativas. As emoções são cumulativas. Você vai acrescentando uma em cima da outra. Vai acumulando. Né? Você vai acumulando. Então, uma hora vai encher. Uma hora vai encher. E é lógico, você tem dois copos. Você tem o copo das emoções negativas e das emoções positivas. Agora você deixa aquelas emoções negativas acumularem, né? Até no céu existe uma taça chamada taça da ira de Deus. Então a taça da ira de Deus vai enchendo quando as pessoas vão pecando. A ira de Deus é acumulativa. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não é errado ou pecado você ficar irado. Não é pecado você ficar irado. A ira, Deus também sente. Deus não peca, Deus é santo, mas ele se ira com o pecado, ele se ira com a dívida, ele se ira com a ofensa. Deus fica irado. Mas a Bíblia fala assim, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Né? Outro texto diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Ao invés de você sair se vingando, ela me paga, ele me paga. Ao invés de você falar isso, você tem que dar lugar à ira, deixar a ira se expressar de alguma maneira segura, né? Eu tenho que soltar essa ira de alguma maneira. Né? Eu vou pegar um travesseiro, vou socar o travesseiro. Eu vou escrever. Né? Vou escrever o que eu estou sentindo, o que eu queria falar para a pessoa. Eu escrevo e coloco para fora. Eu tenho que falar com alguém, com um psicólogo, com um pastor, com alguém que faz aconselhamento, né? Alguém de confiança. Aí eu estou botando para fora aquela emoção, através das palavras. Isso é cura. Eu tenho que irai-vos e não pequeis. Não se vingue. Não tome decisões, não se comporte como uma pessoa vingativa. Né? Então, eu fico irado, mas o que eu faço com a ira? A decisão é tua do que você faz com a sua ira. A decisão não é dos outros.
né? Não vai vir um sentimento na hora. Imagina assim, alguém na sua família causa, né, um dano, um estrago, quebra algo de valor, por exemplo. O que vai acontecer? Esse dano, esse estrago não vai, né, ser resolvido se você não tratar. Então, por exemplo, essa questão de entender o contexto, de observar, poxa, a pessoa não teve culpa, ou ela teve intenção, ou ela não teve intenção, não vai ser um sentimento que vai vir na hora e falar assim, ai, eu tô tão feliz, vou te perdoar, né? Não faz mal, quebrou, né, um objeto de valor que custou muito caro. Não vai vir um sentimento, uma sensação, uma emoção boa. Não. Mas eu racionalmente, eu tenho que entender que eu preciso liberar perdão. Então, o fato de eu perdoar, as consequências vão ter. Então, por exemplo, assim, vai se gastar mais dinheiro para repor, ou não vai repor porque não tem dinheiro. A consequência vai ter, mas a minha decisão é uma decisão racional em eu liberar perdão. Quem algum dia não quebrou alguma coisa? Um copo de cristal da vovó. Né? Quem pode, eu tiro a primeira pedra. Quem não quebrou alguma coisa? Então A decisão, ela é uma decisão racional. Inclusive no tempo que o teu filho, que normalmente os filhos erram, eles não nascem com uma natureza obediente, né? Nós nascemos com uma natureza de rebeldia, desobedientes, e os filhos aprontam. Então, quando o seu filho apronta, faz alguma coisa, chega tarde em casa, quebra alguma coisa, enfim, N coisas, teu filho faz uma coisa que você pega o teu carro, bate, né? Como você resolve uma situação dessa? Né? A gente pode falar para você, como você não resolve uma situação dessa. Você não vai resolver uma situação dessa com uma decisão emocional. Você não resolve qualquer situação na família de maneira emocional. Porque você já ouviu falar de crime passional? É crime que foi motivado por uma emoção. A emoção, ela exige vingança, ela exige morte, ela exige um castigo duro. Então, o Davi falou assim, Senhor, não me castigue na sua ira. Não me castiga, não me corrija no seu furor. Ou seja, Senhor, quando o Senhor for me corrigir, não me corrija usando uma emoção. Isso. Porque a emoção é completamente irracional. Né? Na emoção você faz e comete erros que depois vai ser difícil de reparar. Então, o seu filho cometeu um erro, não cometa um erro maior. Isso. Se lembra algumas lives, né, atrás nós falamos sobre pensamentos tóxicos, né? E a vingança é um pensamento tóxico. Exatamente. Pensamento negativo é um pensamento tóxico. Né? Eu ficar pensando de forma negativa, né, do outro é um pensamento tóxico. Só que intoxica Exatamente. tem o pensamento. Isso. Ó, eu separei aqui alguns termos, né, do que não é perdão. A gente tem que entender o que é perdão e o que não é perdão. Porque se a gente compreender exatamente o que é e o que não é, fica mais fácil da gente tomar o caminho certo. Porque de repente está tomando o caminho certo. Então vamos saber o que não é perdão. Primeiro, o perdão não é absolvição. Como assim não é absolvição? Perdão não é absolvição. Então, funciona assim, tudo na nossa vida funciona com base em leis e princípios. Não importa se a pessoa crê em Deus ou não crê em Deus. Deus estabeleceu regras que funcionam para todo mundo. Então, uma dessas regras, qual que é? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Isso mesmo ele ceifará. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Então, se uma pessoa me ofendeu, se uma pessoa me agrediu, se uma pessoa me prejudicou, né, independente da circunstância, ela me agrediu,
ela plantou uma semente em cima de um princípio, de uma lei. Então, independente dela ter feito isso em relação à lei, eu tenho que perdoar, independente do que ela vai colher amanhã. Então eu não posso, né, falar para ela, ó, você está perdoada e a lei foi quebrada. Porque a lei é de Deus. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Tudo, quando a palavra de Deus diz tudo, é tudo. Como que Deus vai rasgar a palavra de Deus? Porque eu quero que ele rasgue a palavra de Deus. Então, tudo que você semeia, você colhe. Tudo que eu semeio, eu colho. Isso daí é uma coisa. Agora, o perdão é outra coisa. Não tem a ver com a lei, o sistema da lei. Amém? Outra coisa que o perdão não é a vista grossa. E isso acontece muito na família, né? Alguém apronta, alguém faz alguma coisa e as pessoas, né, elas aprovam um comportamento porque ela teve uma justificativa, é assim mesmo, é a idade, são os hormônios, não é verdade? Então, acaba fazendo vista grossa para não encarar aquela ofensa. Então, você faz vista grossa para que você não se sinta ofendido. Então, isso não é perdão. Isso não é perdão de maneira alguma. Até porque, assim, as coisas acontecem, né? Tanto é que existem muitas situações nas nossas vidas, né, que nós passamos na infância, que a gente nem se dá conta. Aí quando nós crescemos, a gente vê que tem medo de certas coisas, né? Então, por exemplo, assim, tem pessoas que têm medo de dirigir porque presenciaram ou vivenciaram algum acidente e aí ficam com medo de dirigir. Então, o que isso representa? Que à medida que eu vivencio certa situação, o meu inconsciente está registrando o que está acontecendo. Então, assim, fazer vistas grossas, né, fingir que não está acontecendo nada, principalmente quando a gente tem preferências, né, tem partidos dentro da família, isso é péssimo. Porque, assim, vai haver registro, sim. Vai. Nós vamos ficar, né, com aquela sensação ali, mesmo que não seja consciente, de que algo não foi bom. Esse sentimento negativo, esse sentimento ruim, vai ficar registrado. Agora, eu pergunto, por que alguém faria vista grossa para qualquer pessoa que tenha ofendido ela? Muitas pessoas têm medo de conflito, querem evitar mais conflito, às vezes preferem ter uma atitude de não falar diretamente para a pessoa, falar para outra pessoa. Então, assim, essa situação, e o que acontece? Por que não é bom fazer vista grossa? Porque muitas vezes nós temos atitudes que magoam outras pessoas, mas assim, a gente não teve a intenção de magoar. E se a pessoa que foi magoada não falar para nós não vamos poder mudar. Não confrontar, a gente não vai poder mudar de atitude, não vai poder até explicar o que aconteceu. E o relacionamento fica comprometido. Exatamente. Então, assim, fingir que nada aconteceu, isso não é uma atitude, inclusive, madura. Porque, assim, é uma atitude covarde, né? Nós precisamos ter coragem. Porque assim, quando você faz vista grossa, você exime a pessoa que fez a coisa errada de qualquer responsabilidade. Ah não, mas isso daí é qualquer coisinha assim. Meu, mas você perdeu, teve prejuízo, você teve um prejuízo que não tem como recuperar. Você perdeu um ano da sua vida. Você perdeu uma faculdade, você perdeu uma oportunidade. Então, quando você faz vista grossa, você não indica a pessoa que você precisa perdoar e você libera essa pessoa de qualquer responsabilidade. É lógico que no contexto familiar, as pessoas que crescem sem responsabilidade dentro de casa, elas vão pensar que no mundo elas podem fazer o que querem e que não vão ser responsabilizadas por nada. E aí, dentro do princípio, né, da semeadura e da colheita, ela vai padecer de atitudes irresponsáveis de outras pessoas. Exatamente. Então, não é fazer vista grossa.
Está fazendo vista grossa? Você não está perdoando. Ah, eu já perdoei. Não, você fez vista grossa. Você fez vista grossa. Você tem que entender o que é fazer vista grossa, né? Você tem que dar nome para aquela ofensa. E quem foi o responsável, qual foi a sua responsabilidade. Porque aquela ofensa foi para dentro de você e pode te fazer mal. Então, para você tratar essa ofensa, você tem que encarar ela como ela é, na realidade. Amém? Outra coisa que o perdão não é, né, é desculpa. Então, perdão é uma coisa. Desculpa é outra. Desculpa aí. Né? A desculpa é assim, não tive a intenção. Então é como se você falasse, não, ele não teve a intenção. Ela não teve a intenção. Ele não teve a intenção. Isso não é perdão. Né? Isso é uma desculpa. Você não está curando a sua alma, não está curando o seu coração quando você sai desculpando as pessoas. Não, ele teve um motivo. Ele teve um motivo para fazer o que ele fez. Teve um motivo para matar. Né? E aí você começa, né, a se enganar, pensando que perdoou. Por quê? Porque não teve a intenção. Meu irmão, você ficou ferido. Você ficou ferido. Com intenção ou sem intenção. O perdão não é desculpa. Desculpa é muito superficial. E dependendo da ofensa e da maneira como ela entrou na tua vida, a desculpa não vai resolver nada na tua vida. Os verdugos vão continuar lá, porque você parece que você perdoou. Outra coisa que o perdão não é o esquecimento. Ou seja, perdão é apagar a minha memória. Não existe isso, porque ninguém consegue apagar a tua memória. Você não consegue esquecer a sua vida, o que você fez ontem, o que você fez no verão passado. Você não consegue. Eu também não consigo. Então, perdão não é aquela lobotomia, né? Lobotomia que chama? Onde a pessoa faz uma lavagem cerebral e tira todo o registro que teve. A pessoa vai se despersonalizar. A minha história sumiu. Quer dizer que eu tive só sofrimento na vida. Se for esquecer tudo, eu acabei de nascer. E assim, né? E não dá para esquecer. Dentro do mecanismo que eu falei, né, da gente vivenciar uma situação e não lembrar o registro, porque foi para o inconsciente. Isso não é esquecimento. Isso é uma falta de acesso na consciência. Mas isso cedo ou tarde vai aparecer. Vai aparecer. Cedo ou tarde vem essa situação. Então é muito melhor, né? Fazer o que Jesus está falando aqui, perdoa 70 vezes 7, né? Ou seja, cada situação vai liberando perdão para que aquilo não entre dentro de você, porque não vai ficar esquecido. É uma falsa impressão de esquecimento. Isso. É uma fuga, né? E o que acontece? E quando eu não perdoo, eu vou ter, em determinado momento, em determinada situação, eu vou lembrar e vai doer. Então, quando eu libero o perdão, eu posso lembrar, mas não tem dor. Então, quando você fala assim, ó, deixa pra lá. Você tá nessa daqui, ó. Você tá se enganando. Deixa pra lá, deixa pra lá. Não, você não tá querendo encarar um processo de perdão. Você não tá querendo se compadecer da pessoa. Deixa pra lá, deixa pra lá. Não fale isso. Chame a pessoa e fala assim, olha, eu quero te perdoar agora, porque isso me ofendeu. Olha só que diferença. Você chama a pessoa, você está colocando limite no relacionamento, você está colocando os pingos nos i, você está fazendo com que a pessoa te conheça mais, você está se respeitando e você não está permitindo os verdugos na sua vida. Então não fala, deixa para lá, deixa para lá. Né? Isso não é perdão. Outra coisa que o perdão não é a negação. O que é a negação? A incapacidade ou a indisposição. Eu não estou disposto a perceber que a ofensa aconteceu. Fingir que nada aconteceu. Isso, né, é negação. O que é? É você fugir de um sentimento que vai doer. Então, tem pessoas que elas querem fugir de ficar irada, por exemplo. Querem fugir de ficar triste. Eu não quero sentir a ira, não quero sentir a tristeza. Então eu vou negar tudo que aconteceu comigo. Meu, mas peraí, deixa eu te falar de novo. A pessoa matou o seu filho. E a pessoa,
Não, mas está tudo bem. Está tudo bem. Isso é negação. Ela está falando para ela mesma, não aconteceu. Por quê? Porque ela não quer entrar em contato com o sentimento. Meu querido, Deus colocou sentimento na tua vida. Deus colocou sentimento na minha vida. A gente tem que saber lidar com o sentimento. Não dá para botar uma pedra em cima e fingir que nada aconteceu. Isso é pior que fazer vista grossa. A negação é como se você tivesse colocado uma pedra em cima. Muita gente foi abusada sexualmente quando era criança, colocou uma pedra em cima e nega que aconteceu. E ela acredita que nada aconteceu. E ela tem problemas hoje no casamento e não sabe por quê. Tem problemas sexuais no casamento, tem problema no trabalho, não consegue se posicionar no trabalho, tem problemas psiquiátricos até, por causa daquele abuso sexual, mas ela nega que tenha acontecido algo. E muitas pessoas falam assim, eu não preciso perdoar ninguém. É muito comum as pessoas negarem que elas foram ofendidas por alguém. Como se elas fossem imunes às ofensas. Como se elas fossem super pessoas, né? Que tivessem um capacete que livrasse elas dos sentimentos. Então, é muito importante que você não entre na negação, porque negação não é perdão. Não é verdade? Isso mesmo. Eu falei certinho? Falou, tá de parabéns. Né? Que mais? E o perdão também não é reconciliação. Duas coisas diferentes. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Então, por exemplo, você vai perdoar alguém, depende de você perdoar essa pessoa. Mas se você vai se reconciliar com outra pessoa, depende dos dois. Então é diferente. Eu posso perdoar uma pessoa, por exemplo, que me fez muito mal e que ela já é falecida. Então, eu posso ter perdoado essa pessoa, mas eu não vou conseguir me reconciliar com ela porque ela morreu. Então, de qualquer maneira, independente da reconciliação ou não, eu tenho que liberar perdão. Isso. Né? Sem esperar uma reconciliação. Se houver uma reconciliação, melhor. Porque aí você tem a outra pessoa querendo também restabelecer um relacionamento. Mas se você fizer a sua parte, você está perdoando, você está aberto para, de repente, voltar a ter sentimentos positivos em relação a outra pessoa. Porque essa expectativa, né, cada um tem um time aí, cada um lida com a situação, cada um tá no momento, né? E ficar assim naquela expectativa, né, de tudo voltar ao normal rapidamente, nem todo mundo consegue. Exato. Né? Então nem todo mundo consegue, né, tá sorrindo de novo, brincando naquele mesmo instante. Isso pode gerar mais uma mágoa. Vai falar assim, poxa, eu perdoei e a pessoa não quer se reconciliar comigo. A gente tem que esperar, né, esse tempo de cada um. Cada um tem um tempo, uma forma de reagir às situações. Pode ser que você volte a ter relacionamento com essa pessoa, pode ser que não. Depende da circunstância, depende de uma série de fatores da vida. Né? Uma coisa eu te digo, se você não perdoa, você já está se relacionando com essa pessoa. Você está carregando ela com você. Isso. Você está levando ela nas costas. E ela é pesada. Então, aquela marca de ofensa sempre vai estar ligada a alguém. Nunca vai estar ligado a ninguém. Quem te ofendeu? Ninguém. Não. Tem um nome essa pessoa. Tem uma face. Tem uma família. E é a tua família. Normalmente é a nossa família. Então, essa pessoa está com você enquanto você não perdoa ela. Então, você está carregando essa pessoa para todo lado que você vai. E aí você começa a ter problemas em relação à liberação de perdão. Por quê? Porque você, né, não quer perdoar. Então, cuidado com os falsos perdões, né? Parece que eu perdoei, mas está fazendo vista grossa. Parece que eu perdoei, mas eu estou negando. Né? Às vezes eu estou me reconciliando com alguém, eu estou convivendo com alguém, e isso na família é uma coisa muito comum. Vem uma reconciliação entre aspas, né? Volta a se falar, igual o pastor Renato falou assim, fiquei uma semana sem conversar, volto a falar. Né?
uma reconciliação. Mas se não tratar o assunto, não adianta. Vai ficar um ano lá conversando, comendo junto, tomando café da manhã em casa, mas você não perdoou. Quer dizer, parece que você perdoou, mas continua lá. Você pode ter certeza de uma coisa: a primeira briga que tiver, essa ofensa vai pular da sua boca e você vai jogar na cara dessa pessoa essa mesma ofensa. Para quê? Para diminuir essa pessoa. Para que ela pague o que ela fez com você. É uma atitude de vingança. Vingança, exatamente. Exatamente. Então é importante que a gente tenha um processo de perdoar. E quanto mais rápido for esse processo, melhor para a gente. Menos a gente sofre. Amém? Então, o perdão, ele não é fácil, mas ele é possível. Ele é possível. E ele envolve basicamente duas áreas. A decisão e o sentimento. Então a decisão é uma coisa, né? Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar todo mundo. Então você sai perdoando, isso está na tua razão. Está no raciocínio, você está usando a tua força de vontade para perdoar, né? A ordem é perdoar, aí você perdoa todo mundo. Não importa o que você está sentindo, você está perdoando. A outra face do perdão é quando você decide anular ou rejeitar os sentimentos negativos que vieram. Então veio raiva, veio. Como que eu faço para tirar essa raiva de mim? Eu tenho que liberar a raiva. Eu tenho que liberar. Tenho que gritar, eu tenho que bater num saco de pancada, tenho que fazer alguma coisa que não seja vingança, que não seja destrutivo, né? Então, isso é a fase sentimental do perdão. E assim, a maior intenção do diabo é fazer com que as pessoas, né, na família deixem de se admirar. Então começa assim ter um olhar negativo para a pessoa, né, que ofendeu, e aí essa admiração, né, o brilho vai perdendo. E aí às vezes a gente escuta e fala assim: eu não amo mais, tá lá 20 anos casados, não amo mais. Foi acumulando, né? Foi acumulando a ausência de perdão, e aí a admiração ficou comprometida. Foi destruindo ali. Foi destruindo a imagem do outro, né? E assim, uma ofensa que uma pessoa te faça não define o que ela é. Olha só, nós acabamos de ouvir a pastora lendo um cara que devia quantos? 10 mil talentos e outros 100 denários. 10 mil talentos. Sabe quanto custa um talento? Um talento são 25 quilos de ouro. 25 quilos de ouro. No caso de um talento, se fosse só o peso, ele valeria 25 anos de trabalho. Então, o cara estava devendo 10 mil talentos. 25 anos de trabalho paga um talento. São 10 mil talentos. Olha o tamanho da dívida que esse cara tinha. 10 mil talentos. Um talento, 25 quilos de ouro. O que você faz com 10 mil talentos? São 250 mil. 250 mil quilos de ouro. Faz a conta aí. Quanto que esse cara devia? Sabe o que ele fez? Ele se prostrou e ele começou a pedir, implorar por misericórdia, pedir tempo. Como assim? E paciência, né? Tenha paciência, tenha tempo comigo, paciência, me dá mais um tempo eu conseguir juntar 10 mil. Meu, um talento é 25 anos. Quanto tempo você vai querer? É uma dívida impagável. E aí eu quero te dizer uma coisa, todas as dívidas são impagáveis. Não dá para pagar. Porque a gente não volta no tempo e apaga a situação. Né? Então, assim, a questão, né, de um homicídio, matar alguém, não vai voltar no tempo. A pessoa não vai voltar, né? A pessoa não vai ressuscitar ali. Então, assim, não dá para pagar. Não. Então, é alguma coisa que, por mais que, assim, do ponto de vista legal, né, da absolvição,
né, legal, a pessoa vai para a cadeia, ela fica 10 anos presa, quando ela sai da cadeia, ela não pagou a dívida Não, ainda. é impossível. Impossível. Então, meu querido, tem um sistema dentro de você de compensação. O sistema é uma balança. Se o cara puxa a balança para cá, tem que puxar a balança para cá para poder ficar 0 a 0, 1 a 1. Né? Quantos maridos pulam a cerca, a mulher descobre, o que ela faz? Ela se vinga. E como que ela se vinga? Ela sai com outro homem. Só que aquilo que ela está fazendo não é um a um. Dentro dela, ela continua magoada com o marido. Aquilo não aplacou a questão da ofensa. Aquilo só aumentou o problema, não diminuiu. Então não existe um sistema de justiça que possa te ajudar a sentir satisfeito. Não tem, não existe no mundo. Com dano reparado. Reparou o prejuízo. Pronto. Agora estou satisfeito. Não existe, irmão. Não existe. Se você pode fazer a pessoa sofrer, chorar, o quanto for, ela não vai conseguir pagar a dívida que você tem com ela. E ela vai ficar devendo para você. Você pode fazer ela atormentar o resto da vida. Ó, vamos usar o exemplo do filho. O filho vai lá, joga a televisão no chão. Televisão de 74 polegadas, não sei o quê. A televisão custou 10 mil reais, você pagou a primeira nas Casas Bahia, tá pagando isso aí. Vai pagar 60 vezes. A televisão custa caro pra caramba. Aí ele vai lá e joga, né? O menino tem 2 anos, 3 anos. Ele vai lá, encosta na televisão, ela cai no chão, quebra, espatifa, destruiu, acabou. Acabou. Você vai fazer o que com uma criança de 2 anos? Como que ela vai conseguir pagar essa televisão para você? Agora esquece a televisão. O sentimento que você teve quando você chegou na sala e viu aquela televisão espatifada, a ira, o mal-estar que isso causou em você, ninguém, a criança, a mãe da criança, ninguém pode pagar. Ninguém. Se a criança tivesse, pai, toma aqui outra televisão. Você passou por um momento que afetou a sua memória, afetou suas emoções, afetou tudo. Você ficou com ódio do seu próprio filho. Isso não tem como pagar. Então só existe uma solução possível para que você fique satisfeito. Só uma solução. Perdão. E o perdão, que é uma palavra que significa dar, doar, significa você usar a graça de Deus. É mais do que dar. Né? É mais do que dar. É um favor imerecido. A pessoa merece o pior. A pessoa merece vingança. Mas você entrega o melhor. O que é o melhor para aquela pessoa? O melhor para aquela pessoa é, olha, você não está me devendo nada. É quando você decide abdicar, renunciar ao seu direito de ficar bravo, o seu direito de ficar ressentido. Você tem direito quando alguém te ofende. Você tem que renunciar a esse direito. Você tem que rasgar essa nota promissória. Alguém te passou um cheque, o cheque voltou, você tem que rasgar esse cheque. Alguém quebrou a tua TV, continua pagando a TV e renuncia a qualquer direito de ficar bravinho. Você tem que renunciar. Como é que eu renuncio, pastor? É a atitude. Ele saiu da presença do seu Senhor, encontrou um conservo dele que devia 100 denários. 100 denários são 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho, não dá nem 6 meses, não é verdade? E ele falou, não, me espera que eu consigo pagar 100 denários. Você não consegue pagar 10 mil talentos. Então o que você tem que fazer? Você foi perdoado por Deus de uma maneira sobrenatural. E aí tem um conceito muito interessante que eu li esses dias. As pessoas que não se sentem perdoadas por Deus são pessoas mais difíceis de perdoar os seus irmãos.
porque alguém escreveu, né, ali que perdão é amor, acho que foi a dona Iraci. E é amor mesmo. Porque eu vou, né, decidir substituir aquela emoção ruim por uma emoção boa na hora que eu libero o perdão. Né? Então, eu decido ter uma atitude de amor, né, e não uma atitude de ódio. Exatamente. Então, como que Deus te tratou? Como que Deus me tratou? Deus me tratou, o que eu merecia? Eu merecia ser escravo. Eu merecia a morte eterna. O que Deus fez? Deus enviou seu Filho para que ele pudesse alcançar a minha vida com o perdão das minhas dívidas. Por isso a palavra de Deus fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é como se fosse um espelho. Eu perdoo a minha esposa, da mesma maneira Deus vai me perdoar. Porque eu estou orando assim. Né? Jesus falou assim, ore desse jeito. Perdoa-nos assim como, da mesma maneira como nós liberamos perdão para os outros. Então, o que é o perdão? É você renunciar todo direito de vingança, todo direito de mágoa, todo direito de ira, e você trocar esse direito por um amor incondicional, que não tem condição. Ou seja, eu não vou esquecer o que você fez, mas quando eu lembrar, aquela memória não vai mais me fazer mal. Aí você foi curado. Você foi curado quando você lembra daquilo, mas aqui não dói. E ó, eu vou falar uma coisa importante. Você foi curado quando você começa a sentir saudade daquela pessoa. Você quer saber, um dos sintomas de cura é quando você tem saudade da pessoa. Eu lembro do dia que eu senti saudade do meu pai. Eu falei, rapaz, nunca senti saudade do meu pai. Mas aí eu liguei para ele para ouvir a voz dele. Olha só que interessante. Então, é um sinal de que houve uma cura. Né? Então, a primeira fase do perdão é a decisão. E depois, na sua alma, na sua mente, né, no seu sentimento, isso vai ter que ser trabalhado. E o tempo, cada um tem um tempo. Algumas pessoas vai ser rápido, outras pessoas vai ser mais demorado, mas é o tempo. Deus te fez com uma estrutura, me fez com uma estrutura emocional, e a gente lida com as coisas de acordo com aquilo que a gente viveu desde a infância. Então Deus respeita o nosso tempo. Se você tomar uma decisão de perdoar e começar a liberar, né, todo sentimento negativo, todo sentimento ruim, de uma maneira saudável, não destrutiva, você já começou a ser perdoado. E o Espírito Santo vai poder trabalhar no teu coração. Amém? O perdão não é imposição. O perdão é uma graça. Você não pode impor que uma pessoa perdoe outra pessoa. Né? Então Deus nos ensina a perdoar. Tem um mandamento. Perdoa, assim como você foi perdoado. Agora, decisão está aqui e está aí. Amém, meu querido? Na semana que vem a gente vai falar mais sobre o assunto, mas o pastor Renato, né, estava lendo a respeito, né, que as pessoas com mais idade têm mais facilidade em perdoar. Em segundo lugar vem os adultos e depois, né, os adolescentes. Então, assim, perdoar é uma atitude de pessoas maduras e não espera, né, o outro tomar uma atitude. Tome uma atitude você. É isso aí. Depois a gente detalha um pouco mais sobre isso. Semana que vem a gente vai falar mais desse assunto, porque é um assunto que a gente precisa trabalhar. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sim, Pai, sim. Nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, Senhor. Amém, Pai. Por tantos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, principalmente essa questão do perdão. Amém, Senhor. O perdão das ofensas. Essa é a base do Evangelho. É a base, Pai, do novo nascimento. Amém. Nós Senhor. fomos perdoados naquela cruz.
Jesus veio Amém, Pai. para alcançar, Senhor, a nossa alma, para nos resgatar do pecado e das dívidas. Então, Senhor, nós te agradecemos por esse perdão maravilhoso. Amém, dos Pai 10.000 talentos. E nós queremos nessa noite, Pai, recordar para quem nós temos que perdoar os 100 denários. Sim, Pai. Nós não queremos ficar mais sob o jugo dos verdugos, dos demônios, das enfermidades. Por isso, Pai, nós estamos liberando o perdão, Pai. decidindo esse perdão na nossa razão, Pai. Independente do que estamos Em nome sentindo, de Jesus, que o Espírito Santo trabalhe dentro da nossa alma, do nosso coração, para remover os sentimentos ruins, para remover todo o desejo de vingança, toda a indiferença, Pai. todo o ódio. Pai, tira tudo isso dentro de nós. Nós perdoamos aqueles que nos ofenderam em nome de Pai. Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Amém, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.